Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, seu canal aqui de Sociologia, Antropologia, Literatura, Comunicação, Filosofia, certo? Se você gosta desses temas, esse aqui é o seu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito, clique aí no botãozinho vermelho, clique em se inscrever, dê like no vídeo, sempre no início do vídeo logo você dá o like, faça seu comentário e compartilhe o vídeo. Você ainda pode ser um membro do canal, clicando em Seja Membro, e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, certo? Conteúdos exclusivos, coisas que só você sendo membro vai poder ter acesso. Você pode ajudar o canal também clicando no Valeu, certo? Esse botãozinho aí, que é um coração com cifrão, e ajuda o canal com uma gorjetinha aqui pro canal. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. Só clicar aí no primeiro link que está na descrição e você pode se tornar, se quiser, um apoiador do canal. E dê uma olhada também, a partir do segundo link da descrição, nos meus livros, certo? Tem muitos livros lá no Clube de Autores, só clicar no segundo link da descrição, que você vai achar todos eles. Livros antigos, novos, certo? Alguns recentes, lançados recentemente, alguns que foram lançados no começo da minha carreira, lá com 20 anos de idade, mas são todos lá, certo? Só clicar no segundo link da descrição, você vai para o Clube de Autores, certo? Vamos ao vídeo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui, segundo episódio, se não me engano, aqui desse livro Historiografia da Revolução Científica, cadê o nome dela? Francis Mari Alves da Silva. A gente teve só um episódio, né, que foi o episódio introdutório. Hoje a gente vai falar de um cara chamado Coiré, Alexandre Coiré. Bom, considerações iniciais. A escolha desse cara, né, Coiré, como referência para uma pesquisa deu-se primeiramente pela importância dos trabalhos desse autor para o entendimento da vertente historiográfica relacionada à expressão revolução científica. Bom, aqui, tá falando relacionamento, usa o termo revolução, né? Se na política, por influência histórica, os termos Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, relata que no século XVIII, já com uma referência do século XVII, o termo Revolução Científica teria sido utilizado para descrever grandes transformações no conhecimento. Então, esse cara, Alexandre Coiré, é francês, se eu não me engano. Ele vai falar que esse termo, Revolução Científica, passou a ser utilizado como grande transformação no conhecimento muito tempo após o livro do Copérnico, né? Como é o nome do livro mesmo? É alguma coisa das revoluções planetárias. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui. As revoluções dos orbes celestes. As revoluções dos orbes celestes. Os giros das esferas, né, do céu. Então, hoje a gente sabe que são os planetas, tá? Bom, e aí ele vai dizer que a escolha desse título de maneira técnica, né, a partir de um elemento astronômico que Copérnico fez, acabou influenciando a maneira como as publicações, né, as pesquisas seguintes trataram o termo revolução. Bom, as narrativas anteriores a Coiré, ele vai dizer, quer dizer, ela vai dizer, né, a autora vai dizer que antes que o Coiré passasse a pesquisar e a tratar desse tema das revoluções na ciência, né, os autores, eles faziam o que ele chama, e aí a autora repete, né, o ele chama, de narrativas Whig. Essas narrativas Whig são uma espécie de modo de narrar a ciência anterior a quem está produzindo, de modo a afirmar a ciência que está aparecendo naquele momento. Então, aqui seria, em sua maioria, seriam trabalhos históricos empreendidos pelos próprios cientistas. Quer dizer, o cientista que está pesquisando um tema faz um esforço historiográfico anterior ao que veio anteriormente à pesquisa dele. Esse gênero de trabalho é denominado Whig, certo? Vem sendo usado por vários pensadores e tenta racionalizar as pesquisas anteriores.
As narrativas historiográficas alcançaram o século XX e foram descritas por Kuhn, que é um outro autor tratado aqui no livro, com veras histórias da ciência que tinham o objetivo de clarificar e aprofundar a compreensão dos métodos ou conceitos científicos contemporâneos mediante a exibição de sua evolução. Então, essa maneira de apresentar a história da ciência, apesar de ter uma funcionalidade, já que você está apresentando como ela vinha sendo feita até chegar no seu, traz um problema, né, que o Coiré chama atenção e os outros autores tratados por ela na pesquisa dela acabam refletindo, que é a questão de não se valorizar os erros, né, as tentativas, as falhas. Certo? Então, as pesquisas que falharam também contribuem para a ciência. E aí essas narrativas Whig, elas não valorizam essas falhas que ocorreram ao longo da história. Bom, aqui ele diz que o quadro começa a mudar no século XX, no início do século XX, quando as formas Whig de narrar a ciência foram questionadas. Bom, as narrativas, então, nota de rodapé. As narrativas de história das ciências produzidas até o início do século XX não se distanciam daquelas produzidas pela história, oriunda da chamada história positivista ou metódica, que é digamos assim, é uma forma de pensar a história em que sempre se vê o progresso na história. Então, o que vinha antes é inferior ao que vai vir depois, né? Então o presente agora é sempre superior ao passado. Então é uma maneira progressista ou progressiva de ver a história, e aí isso se refletia na história, né? Na historiografia da ciência. No campo específico da história da ciência, tal corrente linear foi criticado por autores como a Herbert Butterfield e o Alexandre Coiré. Na história, né, a história normal, cumpriam a tarefa de apresentar a ciência como estava. As críticas de Coiré a essas propostas, por vezes semelhantes, nesse sentido, é interessante observar a presença de trabalhos de autoria de Coiré no período anterior. É possível encontrar também trabalhos sobre Coiré nesse periódico. É um periódico chamado Anuais, é em francês. Bom, então veja que esse Coiré, ele vinha tratando sobre a história da ciência mesmo antes de trazer essa crítica às narrativas Whig. Então ele conhecia o modelo anterior. Veja que ele não está, para não ser uma hipocrisia, né? Ele não está narrando de maneira a dizer que o que tinha antes era inferior, mas tinha problemas em relação a não abordar aquilo que acontecia de contrário, né, de contraditório durante os períodos anteriores das pesquisas. O entendimento da ciência como um empreendimento cumulativo, contínuo ou como evolução de teorias e leis a partir de seus notáveis inventores, quer dizer, as celebridades tipo Copérnico, Galileu, Newton, continuou presente nas narrativas do início do século XX. Tal abordagem recebeu uma significativa contribuição com os trabalhos de George Sarton. Esse autor diferenciaria o desenvolvimento científico dos aspectos irracionais, em oposição às anteriores narrativas positivistas, que depreendiam demasiadamente atenção ao quadro cronológico do desenvolvimento da ciência. Veja que o trabalho desse Coiré, ele vem em conjunto com outros trabalhos. Ele foi escolhido como representante por ser o cara mais influente, que no início do século XX começou a olhar de um jeito diferente a historiografia da ciência. Bom, se durante o século XIX a multiplicação de trabalhos de história das ciências acarretou a fragmentação de diversas áreas científicas, esse Sarton elaboraria uma narrativa diferenciada frente à produção do século XIX. Em sua obra História da Ciência, trabalha em 6 volumes, matemática, astronomia, física, química, história natural, anatomia e medicina. Sarton aborda o desenvolvimento científico por temas desenvolvendo-os por meio de um escalonamento gradual em teorias e leis. De qualquer jeito, ainda tem uma coisa progressiva aqui.
recaíram sobre ele, né, sobre esse Sarton, críticas que esboçavam futuras questões históricas sobre as ciências. Sarton foi questionado a respeito da inserção sociocultural que realizou nos trabalhos de história das ciências. Então, que eu me lembre, esses autores, eles muitas vezes colocam elementos socioculturais como influenciadores do processo de transformação, independente do que foi descoberto cientificamente. Aqui no canal mesmo, a gente já viu que o Galileu e o Copérnico, mas especialmente o Galileu, na playlist do livro do Fireband e também na playlist sobre epistemologia, o Galileu ele conseguiu colocar as teorias dele sobre astronomia, né, muito influenciadas por Copérnico, porque ele era muito habilidoso em convencer as pessoas. É o círculo de pessoas influentes com que ele conseguia lidar, permitir com que ele meio que vendesse a ideia, né, do telescópio, né, que o telescópio conseguia mostrar uma coisa diferente da realidade, do senso comum, né, da questão do movimento, dos planetas, do Sol e tal. E aí essa participação dele no meio social, elite, né, social, cultural da cidade de Veneza, e é claro, a conexão dele com o pessoal que fabricava vidro, né, que precisava dos aperfeiçoamento da sua tecnologia no telescópio, e precisava do pessoal que fazia vidro, é claro, para isso. E aí isso aí facilitou a sua vitória, digamos assim, na questão da teoria que foi vencedora, né, em relação ao movimento ao longo da história, né, que é se provar que é a Terra que gira ao redor do Sol. Em sua história da ciência, por exemplo, a Egeu Tucara, apesar do autor entender o desenvolvimento científico atrelado ao cristianismo, sua narrativa demonstrou a continuidade perfeita e surpreendente do desenvolvimento do pensamento lógico desde Aristóteles. Então, olha, por um lado você tem um processo contínuo de aprendizado, cumulativo, certo? Autorreferencial, que busca compreender a realidade. E aí essa superação, né, das narrativas Whig na história da ciência é o que permitiu ao Coiré, entre os contemporâneos dele também, a fazer uma espécie de inauguração do processo de revolução científica. Eu lembro que no livro, né, o terceiro autor tratado, que é o Chapin, ele vai justamente reclamar do uso dessa palavra revolução, já que, segundo ele, as coisas continuam as mesmas. Mas dá para entender o porquê desse uso do termo evolução. Inclusive, o livro mais famoso do Thomas Kuhn, né, que é o cara, digamos assim, mais reconhecido, mais referenciado nessa parte de temas relacionados com revolução científica, é a estrutura das revoluções científicas. Então é que meio que adotado o termo revolução. Bom, aí vem um novo subitem chamado da Revolução Científica inaugurada por Coiré, então especificamente nela. Então, como o vídeo já está com 12 minutos, é melhor não começar esse subitem e deixar para um próximo vídeo. E é um subitem bem longo. Então, eu vou ficando por aqui, certo? Continue acompanhando aí. Vamos aprender mais no próximo episódio sobre esse Alexandre Coiré. Deve ser assim, deve ser Coiré, já que é francês. E aí, ver que contribuição mais ele traz para esse aspecto, certo? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Então foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, dê like no vídeo, comente e compartilhe. Não se esqueça também que você pode ser um membro do canal clicando em Seja Membro, tá logo aí embaixo. Você pode ajudar o canal através do Valeu, esse coraçãozinho com cifrão, clique nele, dê uma ajudinha pro canal. Você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se, certo? Primeiro link na descrição, você vai para o Apoia-se e se torna um apoiador do canal. Vá lá, dê uma olhada para você ver que o projeto é interessante. E dê uma olhada também nos meus livros, certo? Aí no segundo link da descrição você vai achar
o caminho para o Clube de Autores, onde tem todos os meus livros. De lá você pode ir para a Amazon, se você quiser. E lá também tem todos os meus livros. É só você clicar aí no segundo link na descrição e dar uma olhada nos títulos que tem lá, certo? Tem literatura, tem filosofia, tem sociologia, certo? Valeu, até o próximo vídeo.